Fala, meus amigos, ó, de volta aqui com o nosso segundo episódio da nossa série Passaporte OAB 2022. Eu sou o Bruno Klippel e vamos hoje falar sobre 7 aspectos que todo estudante ou graduado em Direito deveria saber para passar na OAB. Relacionei aqui 7 itens, 7 aspectos que são bem relevantes para você, estudante de Direito, que vai fazer OAB agora, você que já se graduou em Direito e está buscando a vermelhinha, né, como a gente fala, a nossa carteira da OAB, 7 aspectos fundamentais para essa prova. Então, ó, Passaporte OAB 2022, ano que já se iniciou, vai ser o ano da sua aprovação. Então, vamos lá. Primeiro aspecto, sem perder tempo, primeiro aspecto que eu coloquei, que é extremamente importante nessa prova, é que ela só depende de você. Não há competição com outros candidatos. Essa é uma grande vantagem da nossa prova. A gente não compete com ninguém, competimos apenas contra nós mesmos. Se nós estudarmos corretamente, se nós estudarmos com afinco, com dedicação, com organização, nós seremos aprovados. Eu não estou, por exemplo, num concurso que pode ter alguém que faça uma nota maior do que eu e passe, fazendo com que eu reprove. Não, a prova depende só da gente. É tirar 40 na primeira fase, 6 na segunda fase. É fazer o mínimo e na nossa prática trabalhista tirar nota 6. Se todo mundo tirar nota 6, todo mundo será aprovado. Então isso daqui nos traz uma tranquilidade. Eu sei que estudando corretamente eu serei aprovado. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, ó, segunda fase da OAB não é só redigir peça. Esse é um ponto que eu bato muito aqui nas minhas aulas, nas lives, nas conversas sobre segunda fase da OAB. Segunda fase não é só peça. E grande parte dos alunos se preocupa só com a peça processual, deixando de lado as questões discursivas. A grande preocupação, todo dia o pessoal perguntando, Bruno, e a peça, qual é a peça, qual é a peça, qual que é a peça? Ninguém se preocupa com as discursivas, isso é ruim, porque já vi alunos que foram muito bem na peça e reprovaram. Mas, Bruno, como é que o camarada foi muito bem na peça e reprovou? Vamos lá, ó. O que eu considero ir muito bem numa peça processual? Tirar 4 de 5. Ó, muito bem, você fez 80%. Você teve 4 de 5 pontos. Se você não tirar 2 nas discursivas, você reprovou. E eu, infelizmente, já vi isso acontecer. Por quê? Porque não se preocupou com as discursivas, não viu o padrão de cobrança das discursivas da FGV, não viu o que pontuava, o que não pontuava, o que caía, não fez uma revisão correta para a prova da OAB. Isso aconteceu, infelizmente aconteceu. Então anotem, OAB não é apenas, segunda fase da OAB não é apenas peça, é uma preocupação, é a maior preocupação sim, mas não deve ser a única. Terceiro dos 7 aspectos, ó, existe um padrão de prova que se repete. Bruno, as provas são idênticas? Não, até mesmo porque seria muito estranho se elas fossem idênticas, né? Mas elas são muito parecidas. Se você pegar as 10 últimas provas de prática trabalhista, vocês vão ver que elas são muito parecidas. Exemplo, nas duas situações em que houve a cobrança de ação de consignação em pagamento, a historinha foi basicamente a mesma. Fulano de tal que tem o dinheiro para receber da empresa e que deixou algum bem dele na empresa. Ponto. O que a empresa vai fazer? O que o ex-empregador vai fazer? Consignação em pagamento. Se a empresa tem alguma quantia para pagar para este empregado, se ela descobriu que existe algum bem dele na empresa,
que ela vai fazer? Consignação em pagamento. Então existe um padrão. E aí por que eu estou falando isso? Porque a existência de um padrão cria uma previsibilidade importante e positiva para quem está estudando. Imagina você fazer uma prova sem padrão nenhum. Rapaz, não sei o que pode cair qualquer coisa. Imagina, aqui na OAB não. A gente já sabe como pode ser cobrado. Os anos trabalhando com OAB fizeram com que a gente tivesse esse padrão para passar para vocês. Depois, vamos lá, mais um aspecto. Mesmo aqueles que fizeram estágio devem estudar especificamente para a segunda fase da OAB. Não vou me preocupar com segunda fase não, porque eu fiz estágio durante a faculdade. Não vá pensando dessa forma. Ótimo, você teve a oportunidade de fazer o estágio, fez várias petições, mas não deixe de estudar especificamente para a segunda fase. Por quê? Porque o professor vai mostrar para você o que a OAB quer e que por vezes é totalmente diferente da prática. Quando você está redigindo, por exemplo, uma peça lá na prática e você coloca jurisprudência, coloca doutrina, coloca isso, aqui na OAB não. Se você começar a transcrever dispositivo na sua peça da OAB, igual você fazia no escritório, o que vai acontecer? Primeiro, não vai dar tempo, não vai ter espaço, você não vai conseguir completar a peça, tá? Fora que tem muitos que fazem estágio no fórum. Eu fiz estágio no fórum, fiz estágio na Justiça do Trabalho, eu li várias peças. Meus amigos, ler é totalmente diferente de escrever. Todo mundo sabe ler. Agora, escrever, esquematizar, bolar uma petição, isso é totalmente diferente. E o estudo para a segunda fase te ensina a redigir, a escrever essas peças. Depois, mais um aspecto, você deve. Bruno, não é pode, não. Você deve começar a fazer a prova já no 9º período da faculdade, ou último ano, né, para aqueles cursos que ainda são anuais. Matriculou no último ano, matriculou no 9º período, você tem que começar a fazer a prova da OAB. Não, mas eu tô inseguro. Faça inseguro mesmo, para ir treinando. Ou, como acontece com muitas pessoas, já ser aprovado. Rapaz, eu não acreditava em mim, fui lá e fui aprovado. Você tira um peso gigantesco das suas costas. Você termina a faculdade de forma muito mais tranquila, sem aquele peso da prova da OAB. Se você não passar na primeira prova, você faz a segunda, você faz a terceira. Qual é a grande probabilidade de você se formar já estando aprovado? Porque geralmente são 3 provas por ano. Então, no último ano da faculdade, você vai ter 3 possibilidades, 3 oportunidades de passar. E eu tenho certeza que estudando certo, você será, sim, aprovado. Então, esse é um ponto importante que a gente não pode esquecer também. Depois, meus amigos, prática trabalhista é uma das melhores áreas para a segunda fase da OAB. Por que a prática trabalhista ela é uma das melhores áreas para a OAB? E o que demonstra esta informação? Vamos lá, pessoal. Ela é uma das 2 áreas mais concorridas, com mais inscritos na OAB. Trabalho e penal são as 2 com o maior volume de alunos, de inscritos. É uma das melhores áreas, sabe por quê? Porque a gente tem uma extensão de matéria menor. Compara, por exemplo, o estudo que você teve na faculdade de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e de Penal com Processo Penal. Compara os dois. Você teve muito mais cadeiras na faculdade de Penal e Processo Penal. A matéria é muito maior. Então é muito melhor você estudar para a prática trabalhista, porque a matéria ela é reduzida.
se por ela ser reduzida, a gente acaba tendo um campo de cobrança menor. Nós acabamos por ter menos peças processuais sendo cobradas. Historicamente, é isso que nós temos. E vamos lá, mais um aspecto, meus amigos, o último aspecto que todo estudante de direito, todo graduado em direito deve saber para passar na OAB. Para a gente fechar, realização de simulados é fundamental para aprender a controlar o tempo e a ansiedade. Então, vamos aqui realizar os nossos simulados. Para quê? Para a gente controlar tempo e ansiedade. A gente já vai realizando o simulado de uma forma muito parecida com o que a gente pode encontrar no dia da prova. Então a gente vai acertando, a gente começa a aprender a responder toda a prova em 5 horas. Isso vai nos dando mais confiança, vai reduzindo o nosso estresse, vai reduzindo a nossa ansiedade. Então, 7 pontos principais aqui para vocês. Amanhã temos mais um episódio nessa nossa minissérie Passaporte OAB 2022. Espero por vocês sempre às 18 horas. Um abração.